Quando eu recebi o convite do pastor Marcos e da irmã Janaína, e me pediram sobre trazer esse tema para a igreja, eu achei extremamente relevante, principalmente para você que é jovem ou você que é um adulto, mas a palavra é quase específica para você que é jovem. Por quê? Porque existe uma grande expectativa do céu sobre a vida de cada um de vocês. Sobre a vida de cada um de vocês. Eu costumo dizer que vocês, que são jovens, são de fato o futuro da igreja de Cristo. Porque geração vai, geração vem. E amanhã, vocês serão os representantes de Deus na terra. Não serei eu, não será nenhum outro pastor ou nenhum outro servo de Deus que já tem uma idade um pouco mais avançada, não que eu a tenho, tá? Mas você poder entender a expectativa que nós temos e que Deus tem, que o céu tem, é em cima de vocês. Porque se não houver um entendimento do que Deus espera de vocês, e isso não entrar nos seus corações, o que vai ser do futuro da igreja? Na questão de servos. Que tipo de homens estarão aqui para testemunhar Jesus? E o que nós encontramos ao longo da vida é uma intensa batalha contra a igreja, mas uma intensa batalha também contra você que é um jovem, uma jovem, em especial para você que é homem, porque a obra de Deus, ela necessita de você para poder dar continuidade como discípulo de Cristo. Mas algumas coisas começaram a acontecer ao longo dos anos, porque muitos jovens se lançaram para a vida ministerial. Deslumbrado, talvez, por uma época, talvez não tanto hoje, mas também hoje, mas houve uma época aqui no Brasil, falar especificamente do Brasil, que ministérios de louvor composto por jovens não era tão frequente assim nas igrejas. Eram pessoas mais maduras, misturadas com alguns jovens, porque era necessário fazer discípulos, pessoas com talento, para continuar a obra como qualquer outra coisa. Mas hoje, o que mais se vê são ministérios de louvor composto por jovens. Procura uma pessoa de mais idade ou de meia idade. Hoje se torna uma raridade, mas alguns anos atrás, isso era muito comum. Como também era comum jovens se lançarem com desejo para a vida ministerial. Jovens sonhando em serem pregadores, serem pastores, exercer atividades da igreja, serem enviados pela igreja a algum lugar como missionários. Isso, alguns anos atrás, também era comum. No tempo de hoje, os papéis se inverteram. Os jovens passaram a vislumbrar o ministério de louvor e não mais a vida ministerial. Para serem pastores, como eu já disse aqui, qualquer outra atividade de ministério eclesiástico. Nós falamos que o louvor é um ministério de louvor, mas não é um ministério. É apenas um grupo de louvor. Mas a gente apelidou com os passados anos como um ministério. Ministério são aqueles que são dados pelo Espírito Santo, composto por aqueles 5 dons de serviço. Mas isso não vem ao caso, não muda nada chamar o ministério de louvor de um louvor de ministério, porque isso já virou um hábito para a gente. Mas o que eu quero dizer é que os papéis se inverteram nessa geração. O que se vê são poucos jovens sonhando em servir a Deus no pastoreio, no diaconato, na obra missionária, mas sonhando muito em fazer parte de louvor. Por quê? Principalmente essa mudança aconteceu, basicamente, na época da pandemia. Não que não tivesse antes, mas da pandemia para cá, 2022, 2023, não me lembro, da pandemia para cá, quando começou a fazer as lives, então, onde você encontrava naquelas lives? Apenas jovens, todo cheio de estilo, e canções, que se você for analisar muito bem, uma pessoa de mais idade não consegue nem louvar. Porque são canções que geralmente levam um agito para aquela galera. Estou usando a linguagem
de Jó, porque eu estou no reunião de jovens aqui, amém? A galera. Então, quanto mais agito para a galera, mais atrativo ou mais atraente fica aquele ministério de louvor e a reunião onde eles estão ali reunidos. A reunião onde eles estão ali juntos. Mas quando você coloca canções tradicionais de adoração a Deus, que não incendeiam o corpo, há apenas uma única coisa em nós que é incendiada, entre aspas, por isso, que é a nossa alma, quando expressa uma verdadeira adoração a Deus. Então, as letras de uma canção, assim vou dizer, tradicionais, mas que ao compor, quem as compôs para glorificar a Deus, e não para ser algo agradável de se ouvir ao homem, que as pessoas confundem louvor. Só acha que o louvor tem que ser uma canção bonita para a pessoa. Não. O louvor tem que ser canções de adoração a Deus, e não importa se a melodia que vai ser colocada ali me agrada ou não, é o que eu falo. O louvor não é o que eu ouço, o louvor é o que eu falo. Então as coisas começaram a mudar, da pandemia para cá, com mais intensidade da pandemia para cá. Então, quando nós falamos hoje de obra missionária, de obra ministerial, obra de Deus, como saber se eu tenho o chamado de Deus para a obra? Esse é o tema do meu ensino. São 20 slides, são 20 slides que eu vou passar aqui, e vou respeitar aqui o tempo da reunião, e vamos começar com algumas coisas que eu quero falar. Primeiro, Lucas capítulo 10, versículo 2, diz assim: Eles fez a seguinte advertência, Jesus: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, ore, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Então Deus nos dá uma advertência, que nós, a igreja, nós pastores e a comunidade da igreja, nós temos o dever de orar a Deus para que Deus envie trabalhadores. Mas de onde que Deus vai enviar trabalhadores? Deus envia trabalhadores que já estão no meio da sua igreja. Mas se não tiver um coração voltado para poder servir, do que vai adiantar Deus atender a oração se aqueles que são os postulantes a ter um chamado de Deus para a obra não entenderem ou não tiver o coração aberto para isto? Então, será necessário que chegue-se à igreja alguém ainda não convertido, que não vem ser impactado por esse modismo de juventude na igreja que tira o desejo pela obra do Senhor, e essa pessoa ser alguém que Deus está trazendo. Mas é muito vergonhoso para aqueles que já estão diante do Senhor, aprendendo os valores do céu, não terem nos seus corações o mesmo desejo para poder servir a Deus, como tem desejo para poder servir as suas vidas de modo geral. Então, a primeira coisa que nós fazemos, o que tem que ser feito, quando se fala de trabalhadores para a obra, pessoas com chamado para a obra, é a própria igreja orar a Deus para que Deus envie esses trabalhadores. E o que Deus faz? Claramente, a ordem de orar por tais obreiros implica que Deus espera a oração e espera até que ela seja feita. Resumindo, Deus pode ver que a obra tem uma necessidade, que uma igreja tem uma necessidade de trabalhadores em alguma área específica. Se a igreja não orar, Deus não levanta estes homens. Se a igreja, na pessoa do pastor, não pedir, Deus não levanta estes homens. Por quê? Porque Deus já deu uma ordem: orem a mim para que eu envie trabalhadores. Então Deus fica esperando a oração quando nós entendemos a necessidade de ter estas pessoas exercendo trabalhos, seja na área eclesiástica, no presbitério, ou seja, nas áreas de ações e atividades que também fazem parte da igreja. Enquanto não oramos, Deus não envia, porque essa é uma condição que foi colocada por Ele. Se essa palavra não tivesse aqui, nós ficaríamos simplesmente à mercê de Deus e falaríamos assim: Deus sabe que precisa, a hora que Ele quiser, envia. É isso que a gente ia falar. Só que não é isso que Deus nos mandou fazer. Ele disse que temos que orar, e Ele já se coloca à espera da oração, para que quando ela for feita com fé e com a necessidade
vou falar disso mais para frente, de ter um trabalhador em alguma área específica da igreja, então Deus começa a agir e começa a levantar no meio da igreja estes homens, desde que estes homens existam. Falando de ministério eclesiásticos e de atividade comum da igreja, mulheres. Desde que essas pessoas existam na igreja. Estou falando muito rápido? Nem todo servo honesto de Cristo será chamado ao ministério. Isso é muito importante. Deus não chama todo homem piedoso para este campo, mas tem muitos outros campos e trabalhos que são partes essenciais do grande todo da obra. Então, nós devemos estar prontos para qualquer papel que a providência de Deus nos designar. Uma coisa importante é o seguinte: não é porque você é um cristão ou uma cristã fiel a Deus, cheio do Espírito Santo, isso não é a condição para Deus chamar alguém para a obra do ministério. Isso não é condição. Isso é apenas nosso dever como cristão. Sermos fiéis a Deus. Sermos trabalhadores do Senhor. Estar pronto para toda boa obra. Isso é um dever de toda a igreja. Agora, quando Deus chama alguém, Deus não coloca em condição que essa pessoa seja piedosa. Se uma pessoa piedosa, então ela pode servir a Deus. Por quê? Mesmo alguém não sendo chamado por Deus para a obra ministerial, esta pessoa tem que possuir um atributo de ser uma pessoa piedosa, de ser uma pessoa misericordiosa, de ser uma pessoa fiel, de ser um cristão. Isso independe se a pessoa vai ser chamada para a obra de Deus ou não. Então, nós temos que fazer o quê? É que estar prontos para o papel que Deus designar a cada um de nós. A palavra diz: procura apresentar-te a Deus como um obreiro que não tem do que se envergonhar. A única ressalva: que maneje bem a palavra da verdade. A ressalva é só essa: se apresentar a Deus. Agora, o fato de eu me apresentar ao Senhor não significa que eu tenha um chamado para o ministério pastoral ou o ministério eclesiástico. Entende até aqui? Todo trabalho na obra de Deus exige sacrifício pessoal. Marcos 8,34 diz: e convocando a multidão, e juntamente os discípulos, ele trouxe os discípulos também para dar essa palavra, disse: se alguém quer vir a mim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Todo o trabalho que você se propor a fazer pela obra de Deus, todo o trabalho, daquele que você pode considerar mais simples aos mais sérios, que é o trabalho do presbitério. Ninguém pode fazê-lo, ou Deus não vai aceitar ninguém, se esta pessoa não estiver disposta a fazer sacrifícios pessoais. Porque quando nós somos chamados por Deus para servi-lo, a palavra é servir, é servo. O servo pode até ter vontade, mas o que está no seu coração é atender ao seu Senhor. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. O problema hoje que nós encontramos dentro da igreja, falo da igreja, não é aqui, é aqui e qualquer outra, dentro das igrejas, são servos, são jovens que não, ou pessoas, eu vou usar muito a palavra jovem, porque eu estou no culto de jovem, tá, gente? Mas não é só jovem, não. Só vou ter que ficar explicando isso toda hora ao longo da minha ministração. Então, quando nós chegamos numa reunião de jovens na igreja e nos deparamos com jovens, nós não vemos jovens dispostos a sacrificar absolutamente nada para Deus. Não estão dispostos a tomar a sua cruz, a trazer suas lutas e elas não os impedirem de servir. Sem renúncia pessoal, sem sacrifício, você não pode se tornar um servo de Deus e Deus não vai em nenhum momento se propor a chamar tais pessoas para a sua obra. Porque há um texto de Paulo para o diaconato que Paulo falou assim, que antes de alguém exercer o diaconato, primeiro estes homens têm que ser experimentados.
Aí, se eles se mostrarem irrepreensíveis, o que é isso? Pessoas que o pastor não precisa estar corrigindo, chamando a atenção a todo tempo, a toda hora. Aí Deus diz, então exerçam o diaconato. Então existe uma condição. Para alguém ser diácono, não é o pastor chegar e falar assim, eu gostei daquele irmão ali, eu vou chamá-lo. Eu gostei daquele outro ali, porque ele tem um jeito, a postura fala bem e tal. Pode até ter alguns atributos que são importantes para servir a Deus. Mas, quando experimentados na obra, eles não têm compromisso, não sacrificam pessoalmente. Ora, olha o que é a vida de um pastor. A vida de um pastor, dentro desse contexto, uma pessoa não pode ser pastor se não estiver disposto a sacrificar. Porque quando você, alguém, um membro da igreja, na sua cabeça, não quer ir ao culto a Deus, isso para mim soa pesado. Que a pessoa coloca assim, eu não vou à igreja. Eu não vou à igreja é mais leve. Mas ninguém fala, eu não vou cultuar a Deus hoje. Quê? Deus que procura os verdadeiros adoradores, você vai dizer para Deus, Senhor, eu não vou te cultuar hoje, eu não quero. Uma coisa é não poder, eu não quero. Aí que o pessoal faz, hoje eu não vou na igreja. Porque ela não está colocando Deus nessa frase, embora ele está contido. Ela suprime Deus dessa frase para poder ser mais confortável para ela. Hoje eu vou na igreja não, eu já fui, outro dia, domingo eu vou, sabe que dia que eu vou? Mas se ela falar, eu não vou cultuar a Deus, isso faz com que a consciência dela fique pesada. Eu não vou cultuar a Deus. Então você começa a ver na igreja pessoas que até têm aptidão para servir, têm algum tipo de talento para servir. Então você começa a observar, a pessoa não vem aos cultos, não vem ajudar numa limpeza de igreja, não vem evangelizar, para tudo tem uma desculpa. Agora imagina, eu como pastor, ou o pastor Marcos, eu chegar um dia da semana, aquele dia que você não vem, e eu lá em casa falar assim, hoje eu não vou na igreja, não quero ir. Domingo eu não vou na igreja não estou a fim de ir não, estou cansado. Não, a chuva está muito forte, eu não vou. Aí você sai da sua casa e vem para a igreja. Você chega aqui e não tem pastor para conduzir o culto. Mas se você tem o direito de dizer, ou pensa que tem o direito de dizer, eu não vou à igreja hoje, por que eu como pastor não tenho? Como pastor eu tenho o mesmo direito que você. A única diferença é que quando Deus me chamou, eu fui ensinado que a condição para isto era sacrifício pessoal. Então, o meu sacrifício pessoal, eu tenho o dever de estar na igreja todos os cultos, mesmo que eu não seja o pregador. É o meu dever. Não porque faço a obra, mas é como cristão. Mas aqui no contexto de chamado da obra, todo trabalho na obra de Deus exige sacrifício. Porque se a igreja não puder contar comigo, então eu não sou servo. Eu tenho que mandar um zap para a igreja, né? Dizer, gente, eu só vou no culto sexta-feira, então quarta-feira não precisa de ir não. Gente, eu não estou afim de ir no culto hoje não, eu só vou domingo. Então não precisa de ir à toa lá não, que não vai ter ninguém, nem a igreja vai estar aberta. Você consegue criar uma cena na sua cabeça de algo desse tipo? É claro que não. Assim também, muitos jovens se lançam na obra e se lançam pessoalmente ou se lançam através de pastores que não têm discernimento para entender o mal que está fazendo. Colocando pessoas sem compromisso para fazer trabalhos mais sérios sobre essa terra, que são os trabalhos pela obra de Deus. Não existe outro trabalho tão sério como este. Qualquer que seja ele. Você vir e limpar uma cadeira na igreja, porque é a casa do Senhor, é o templo onde nós reunimos, é mais importante do que qualquer trabalho que você possa fazer lá fora. Porque lá fora o que você faz não é para Deus, o que você faz dentro da igreja é. Ou o que você faz lá fora para Deus é o mais importante. Então, se não houver sacrifício pessoal, ninguém vai estar na condição de servir. E muitos jovens e adultos foram lançados na vida ministerial sem ter nenhum tipo de compromisso com Deus, sem estarem dispostos a fazer sacrifício pessoal. Então, a geração que nós vivemos hoje é uma geração descompromissada com Deus. Mas Jesus está aqui dizendo em Marcos 8:34,
Se alguém quer, então é uma vontade pessoal, vir após mim, a si mesmo se negue. Sacrifício pessoal. Tome a sua cruz, não arrume desculpa e me segue. Sem isto, Deus pode até ter, aos olhos dele, uma multidão de pessoas da igreja, até com algum tipo de dom ou talento, mas sem condição nenhuma de receber um chamado de Deus para a obra. Todo trabalho, irmãos, exige sacrifício pessoal. É somente então, quando estamos entregues ao trabalho, que podemos honestamente pedir a Deus que traga mais obreiros e leve o trabalho adiante. Vou ler o de baixo. O espírito de oração deve implicar que estamos dispostos a fazer qualquer sacrifício pessoal para ir e de por todo mundo. Eu vou explicar porque eu coloquei isso aqui. Preste atenção. Se eu não sou um pastor que tenha compromisso com Deus, que não me sacrifique, que não tenha um sacrifício pessoal para servir a Deus, eu sou daqueles que fazem a obra de Deus relaxadamente, e eu vou pedir a Deus, Senhor, envia trabalhadores. Você acha que Deus vai alimentar um preguiçoso? Você acha que Deus vai alimentar um negligente? Você acha que Deus vai alimentar alguém colocando trabalhadores na obra para que eu fique mais encostado ainda? Para que eu fique mais à toa ainda? Deus não vai enviar por um único motivo. Ele não vê necessidade, naquele momento, de trazer trabalhadores para aquela igreja, para aquele ministério. Por quê? Porque o pastor não está fazendo sacrifício para fazer tudo o que pode. Quando é que essa oração vai ser aceita? Quando eu estou trabalhando na obra de Deus, e Deus vê que, a partir deste ponto aqui, Senhor, eu preciso de ajuda. Deus vai ver que eu preciso, mas ainda não vai enviar trabalhadores. Por quê? O que ele espera? A minha oração. Peça ao Senhor que envie trabalhadores. Por quê? Porque eu estou mostrando para Deus que agora eu tenho necessidade. Se eu não estiver envolvido com o trabalho e Deus vê que eu posso fazer certas coisas, que eu estou pedindo a alguém para eu poder ficar escorado, no linguajar que se usa, né? Ah, não, tem um fulano que agora, o fulano ele vai pregar, porque agora ele é pastor, eu vou ficar mais escorado. Por que Deus vai me enviar esse trabalhador? Por que Deus vai me enviar um diácono, se eu não estou fazendo meu sacrifício pessoal? Então Deus não vai alimentar, eu vou dizer, a preguiça e a negligência em mim, mesmo que eu lhe peça com fé. Porque o motivo pelo qual estou pedindo não é porque a obra está precisando para expansão. A oração, eu chamo, é a oração de um preguiçoso, que quer escorar no trabalho de alguém e vai achar que está tudo bem. Então, a primeira coisa é, nós temos que pedir nessa oração, temos que ser honestos a pedir a Deus que traga trabalhadores. Para Deus ver que nós queremos levar o trabalho adiante, mas para o trabalho poder ir adiante, eu não posso criar servos. É Deus que traz esses servos para dentro da sua igreja. Então, o espírito de oração deve implicar que estamos dispostos a fazer qualquer sacrifício. Senhor, eu estou aqui para fazer qualquer sacrifício. Então eu preciso de gente assim, eu preciso de alguém com esse dom, eu preciso de alguém com esse talento, eu preciso de pregador, eu preciso de diácono, eu preciso de gente que canta, alguém que toca, alguém que recebe as pessoas, que seja um anfitrião, alguém que venha cuidar das crianças, alguém que venha cuidar dos jovens. Eu vou mostrando para Deus a necessidade da obra, desde que eu não possa fazê-la. Entendeu esse ponto aqui? Ficou bem explicado? Então, pedir a Deus trabalhadores, Deus só vai atender se Ele ver que aquele que está pedindo realmente está necessitando. Necessitando. Eu estou começando por esta área, primeiro, para você poder entender como que Deus trabalha para poder chamar alguém. Outro ponto. Deus não quer homens em seu campo de colheita cujos corações não estejam lá. Você não gostaria de ter trabalhadores em algum trabalho seu sem que esteja com o coração lá? Nem Deus. Você monta um negócio, você é dono de um negócio lá, qualquer um comércio. O seu coração está ali, por quê? Porque aquele comércio é seu. Você quer que ele vá para frente, que ele progrida. Você não vai querer alguém ali com você que está ali de corpo,
mas não está disposto a fazer absolutamente nada para o seu sucesso e o sucesso dele também. Porque se a empresa cresce, ele cresce junto com ela, não é verdade? Então, se eu não vou aceitar alguém assim numa empresa que eu tenha, por que Deus vai aceitar alguém na sua obra que não está com o coração lá para fazê-la, vou dizer assim, bem-sucedida? Então, ter o coração para servir a Deus é o primeiro fator. Se você não tiver o coração para se entregar à obra completamente, o que diz a palavra do Senhor? Aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Se Deus não for o seu tesouro, e nem o que importa para Deus, que é a sua obra de salvação, se isso não for importante para você, o seu coração não tem como ficar ali. Porque a gente não coloca o coração. O coração, ele já está lá por natureza. Do amor, da devoção que temos a Deus, pela gratidão. Então, sem ter o coração na obra, uma pessoa, aos olhos do pastor, pode ser uma pessoa até muito capacitada, mas jamais vai exercer, jamais vai receber qualquer tipo de chamado para a obra, porque o coração não está ali. Não está ali. Você poder entender? Vou dar um exemplo. Por exemplo, é igual... vamos supor que eu precise de alguém em uma área do ministério da igreja. E eu identifico que uma ou outra pessoa possui um dom para servir. Eu jamais vou colocar tal ou tais pessoas a exercer esta obra se eu não ver que o coração dela está ali para servir a Deus, sem desculpas. Se eu não ver que ela está disposta a sacrificar tempo, lazer, dia, festas, para poder estar ali atendendo ao chamado da obra. Por quê? Isso gera estresse na igreja. E gera, para aqueles que estão vendo a pessoa servir com desleixo, a visão de que a obra de Deus é uma coisa qualquer. Então, a primeira coisa que eu procuro em um servo é como que ele atende às necessidades da igreja e se quando faz, ele demonstra alegria de estar fazendo, porque tudo que nós podemos julgar são as obras. A gente não pode julgar o coração de ninguém. Mas as obras refletem. A prioridade da pessoa reflete o que ela sente por dentro. Então, assim como você não iria gostar de ter alguém te ajudando em alguma coisa que é importante para você e a pessoa não está nem aí, você prefere trabalhar sozinho do que toda hora ficar tendo chateação com alguém que diz que está ali, mas não está. Está ali, mas não ajuda. Ou só ajuda quando quer. A obra de Deus não é algo que se faz quando quer, se faz quando precisa. Por isso que, sem ter o coração na obra e sem estar disposto a fazer sacrifício pessoal, não pode ser servo de Cristo. Não pode. Sem desculpas diante de Deus. É o meu próximo tema. Deus não aceitará, irmãos, a desculpa de ninguém do serviço de que não tem o coração para se envolver nisso. A falta de um coração para este trabalho é culpa da pessoa, é sua culpa, seu grande pecado. Segundo a Crônicas 29:11, a palavra diz: Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vosso Deus vos escolheu para estar diante dele para o servirdes. Olha que interessante esse texto. Deus nos escolheu para estar diante dele, independentemente para servi-lo. Se você vai ser chamado para o ministério pastoral, ministério eclesiástico ou não, uma condição já se aplica a você. Você foi chamado para servir. Isso está implícito na sua vida cristã. Um cristão, ou dito cristão, que está na igreja, mas ele não serve a Deus com absolutamente nada que a igreja determina, não é o que a pessoa quer, é o que a igreja determina, essa pessoa não é discípulo. Ela é apenas um corpo perdido dentro da igreja. Por quê? Porque Deus chama alguém até ele
não é para ficar sentado assistindo e ouvindo. Deus chama pessoas para fazer parte do seu corpo. Nós somos corpo de Cristo. Nenhuma parte do seu corpo fica com inatividade. Todos cooperam no seu devido lugar. A parte do corpo que fica inativa, ela fica atrofiada. E a depender do seu grau, ela tem que ser amputada, para que essa atrofia não se estenda pelo corpo. O corpo de Cristo também não aceita membros para ficar ali atrofiado, parado. Por isso que o Senhor escolheu pessoas para estar diante dele, David, para o servir. Servir, Miguel. Servir, irmãos. Esse é o papel de toda a igreja. É servir. Mas dentro desse serviço, alguns vão receber serviços específicos de ministério. Como diz Paulo, cada um tem o seu lugar no corpo. Então Deus não vai aceitar desculpa. Ah, Senhor, o meu coração, eu não servi a Deus, eu não vou fazer isso aí não, porque o meu coração não está aí. Não está aí onde? Se tudo é obra de Deus. Não existe essa conversa. Ah, eu não vou vir limpar a igreja porque meu coração não está para limpar. Ah, não vou evangelizar não porque meu coração não está para evangelizar. Então, o seu coração está para quê? Ah, o meu coração está para poder pregar. Ah, não, o meu coração está para fazer visita. Não, o meu coração está para poder ser um missionário, sair pelo mundo afora, pastor. Não, o meu coração está para cantar. O meu coração está para tocar. Não, senhor. Isso é desejo pessoal. Nós somos chamados para servir. Servo não escolhe o lugar. Aonde ele é colocado, ele serve. Aonde ele é colocado, ele trabalha. Aonde ele é colocado, ele põe o coração e se não sabe, ele aprende. Tudo nessa vida se aprende. Alguém nasce formado em alguma profissão? Não sabe nada. Então como é que se forma médicos, engenheiros, dentista? Como é que se forma pedreiros, mestres de obra, mecânicos, técnicos de eletricista, engenheiro elétrico e qualquer outra profissão, cozinheiro? Como é que se forma? A pessoa coloca o coração ali e ela busca aprender. A obra de Deus não é diferente disso. Aonde você é colocado, você tem que orar a Deus para te capacitar ainda mais, mas quem coloca o coração ali é você, não é Deus. O que encontramos é uma geração mimada. Uma geração de jovens que quer escolher o que quer fazer para Deus. E se não for o que quer, não faz nada. Aliás, faz um beijo de uma tromba de elefante. Não, se eu não faço isso, eu não faço nada. Bebê chorão. Meu pai falaria assim, é um bezerro. Não achei, só quer fazer o que quer. Irmãos, a obra de Deus não é isto. Mas a geração que nós temos hoje é uma geração de jovens assim, de pessoas assim. Não fazem o que a obra precisa, querem fazer o que querem. E se o pastor não der a ele ou a ela aquela atividade, ela senta no banco, empaca e não faz mais nada. Geração de mimados. Não está se levantando uma geração de homens de Deus. Essa geração está morrendo. Poucos ainda são remanescentes, ou que estão sendo bem instruídos para amar a Deus de todo o coração e servi-lo. Então, a falta de um coração para este trabalho não é culpa de Deus. Ouça bem, Deus não coloca o coração de ninguém para fazer absolutamente nada para ele. Quem tem que ter o coração voltado para Deus é cada um de nós, é cada um de vocês. Se você não tiver dentro de você uma maturidade, um amor para entender que você foi chamado para servir a Deus e atender às demandas da sua obra, você não vai colocar o coração ali se isso não for algo precioso para você. Se isso não for um tesouro para você. E aonde estiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. Amém? Ministério em ruína. Ministérios caíram em ruína porque muitos jovens e não jovens que entraram nele, no ministério, nunca deveriam ter entrado. Não foram chamados por Deus para isto. Por quê?
porque os seus corações não estavam firmes e, por isso, evitam fazer sacrifícios por Cristo e por sua obra. Os ministérios de igrejas, embora possam estar compostos de pessoas, pregadores, diáconos, cantores, mas são ministérios em ruína. Não é ruína por causa do pecado, porque o pecado é uma ruína pessoal, não é uma ruína para a igreja. Mas a falta de homens com o coração para poder servir a Deus naquilo que deveriam estar fazendo, ou que entram na vida ministerial sem ter condição de estar lá, é que leva a igreja à ruína. Porque não vai haver nenhum exemplo bom para que a igreja siga. E Paulo sempre advertiu os seus discípulos a imitá-lo. Aquilo que ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Exemplo. A igreja, ela tem um exemplo que Deus coloca para ser seguido, que são as pessoas do presbitério. Para seguir em quê? Para seguir na fé, para seguir no amor pela obra, não seguir erros e pecados, porque isso é luta pessoal de cada um. Mas o que Deus está falando é do trabalho e do amor para com Ele e sua obra. Então hoje tem muita gente exercendo o ministério sem ter o coração ali. São pessoas desqualificadas porque não manuseiam bem a palavra de Deus, desqualificada porque não têm o coração para servir ali, estão ali por algum motivo, por algum interesse. Estão ali pelos louros, de achar que isso é glorioso. Uma vez eu perguntei um rapaz, há muitos anos, eu perguntei a um rapaz, pregador de uma igreja aí, que prega muito bem, envolvente, tem uma boa presença diante das pessoas. Aí certa vez, na casa dele, eu perguntei para ele assim, irmão, vem cá, você é um pastor, você é um pregador, que legal e tudo, mas se Deus... E pregava em igrejas grandes, lotadas, mega igrejas. Aí uma vez eu perguntei para ele, se Deus chamar você e te colocar para pastorear uma igrejinha num lugar que ninguém conhece, você vai ter que começar do zero, você e sua esposa. Você vai? Antes do ai sair da minha boca, o não vem junto. Você vai? Não. Entendeu? Antes de eu terminar a frase, você vai? Não, eu não vou. Então eu vi que eram pessoas desqualificadas para a obra, mas que estavam ali pelo reconhecimento, os aplausos, as viagens, porque é isso que uma geração passada alimentou em muitos jovens. Jovens que não querem ser pastores, mas querem ser pregadores, querem fazer missões, quer que a igreja chame ele, entra no avião, vai para o hotel e viaja o Brasil inteiro, o mundo afora, reconhecido mundialmente. Irmãos, poucos são chamados para isto, chamados de obra missionária. O que a igreja precisa é de pessoas que ajudem a cuidar da igreja. Porque aonde um missionário vai, se ele está indo em outra igreja, lá tem quem cuide. Ou pelo menos deveria ter quem cuide. Agora, esses mesmos jovens missionários, eles aceitariam ir lá para Angola? Como o pastor Daniel Costa, nosso amigo, foi com a família? Aceita ir lá para a Índia? Aceita ir para aqueles lugares, mas eu estou falando de lá, mas no nosso país também tem lugar terrível. Aceitaria fazer isto? Não aceitaria. Por que não aceitaria? Porque o coração não está ali para servir, nunca esteve. Então são pessoas que entram no ministério sem nunca ter tido um chamado de Deus para estar. E alguém que é colocado no ministério sem chamado de Deus, a igreja vai chegar à ruína. Entende isso? A simples imagem de jovens frios na obra e desinteressados desencorajam muitos outros jovens a ingressarem no ministério. Eu fico muito atento quando chega um jovem novo na igreja. Atento a quê? A quem
ele vai começar a ter uma proximidade maior. Seja com um jovem ou um adulto. Porque eu quero saber se ele está, como a gente diz, se está colando do lado de alguém que vai contribuir para o crescimento dele, ou alguém que vai destruir uma fé que nem sequer começou. Então, muitos jovens estão desestimulados ao ministério pastoral. Por quê? Porque vêm jovens frios, desinteressados, verem jovens pastores que eu me refiro, desinteressados, sem compromisso. A pessoa quer fazer parte, como é jovem, quer fazer parte do ministério de louvor, por exemplo. Mas esquece que exercer o louvor é a última etapa de um chamado. Antes de cantar, tem que servir, tem que limpar, tem que evangelizar, tem que ser presente nos cultos. Aqui na Apacentar de Deus, quem faz parte do ministério de louvor tem que estar aqui todo culto. Todo culto. Salvo estiver trabalhando, ou enfermo, ou viajando. Ah, eu não vou porque eu tenho aniversário. Peraí. Negar a si mesmo. Então, o dia que eu tiver um aniversário, um compromisso de uma festa, que eu for convidado, num culto em que eu tenho que pregar, eu não vou porque eu tenho uma festa? Se um pode, todos podem. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se cada um olhar para a igreja e ver que o pastor, salvo motivo de força maior, está todos os cultos do ano inteiro na igreja. Será que o pastor não recebe convite para o aniversário? Para uma festa? É claro que recebe. Uma coisa é um casamento, algo específico. Ah, não tem alguém que possa ministrar nesse dia? Então deixa eu honrar aquela pessoa que me convidou, vou lá, porque é uma família sendo constituída, é algo de Deus sendo constituído. Bacana. Mas se não é, é aniversário do meu amigo, do meu colega, não sei das quantas, eu vou lá. Mas que negócio é esse, Arlen? Cadê o seu autossacrifício? Você foi chamado para servir. Eu não posso abrir mão do meu chamado para o trabalho que eu tenho que fazer em função de alguma coisa pessoal minha. Então os jovens também se recusam a entrar na obra, porque quando são experimentados, se mostram desqualificados. E servir a Deus é renúncia, irmãos. Servir a Deus é renúncia. Então, a simples imagem de alguém, jovem ou não, mas que está no ministério, e a pessoa é relapsa, não tem interesse algum, que estímulo os jovens na igreja vai ter para poder servir? Para ser igual, não precisa de mais ninguém. A gente precisa de pessoas com compromisso. A obra de Deus precisa de pessoas com compromisso. Mas o tema da mensagem é: como vou saber se tenho ou não o chamado para a obra? Essa primeira parte do meu ensino, eu estava mostrando algumas condições que Deus exige para alguém ser chamado por Ele. E se não estiver disposto a fazer sacrifício pessoal, esquece. A pessoa pode até ser chamada para fazer parte do ministério de louvor. Não tem jeito, filho. Não vai fazer. A igreja, pelo menos aqui Apacentar, nós temos necessidade de ter tecladista, de ter mais pessoas que cantam, porque às vezes um dos irmãos tem motivo de trabalho, não pode estar aqui, e não tem cantores, tem dois, mas se um falta, aí os outros ficam sobrecarregados porque não cantam, estão aqui porque ajudam. Então, tudo fica difícil. Mas eu não coloco ninguém, mesmo tendo pessoas que cantam ou que tocam na igreja, eu não coloco porque a igreja precisa. Porque antes de precisar quem faça, a igreja precisa de quem seja servo, de quem esteja disposto a sacrificar. Porque se não estiver disposto a se sacrificar, Jesus Cristo que está dizendo: Warley, essa pessoa não pode ser meu discípulo. Já que eu, como pastor da igreja, é a pessoa que vai ter, pela graça de Deus, o dever de identificar tais pessoas. Então Deus já fala: esta não, porque ela não está sacrificando por mim. Então, por mais que eu queira, por uma necessidade que eu tenho, a ordem do meu Senhor é: eu não quero. Então eu não posso colocar. Até uma pessoa que prega muito bem, que ministra muito bem: Senhor, eu preciso de mais pregadores na igreja.
Tá, mas esse eu não quero. Mas por que, Senhor? Porque não tem compromisso comigo. Deus, irmãos, Deus não procura. Pode dar, filha, eu estou sabendo. Deus te abençoe, querida. Deus não procura talentos na igreja. Deus procura servos, adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas cujo coração está totalmente entregue para Cristo, cujas palavras de Paulo reflitam nela. Hoje já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas como eu vou saber se eu tenho ou não um chamado para a obra? Por Cristo vou até os confins da terra. Será que vai mesmo? Será que vai mesmo? Vamos falar algumas coisas aqui. Primeiro, todos são chamados para servir ao corpo de Cristo, a igreja. Eu coloquei ali as duas figuras, tanto homens quanto mulheres. Todos são chamados para servir. Apenas no que tange ao ministério eclesiástico, que Deus apenas coloca homens para exercer a autoridade eclesiástica ministerial na igreja. A Bíblia só autoriza homens a fazer isso. Mas as mulheres têm tantas outras atividades importantes que elas são necessárias na obra de Cristo. Porque tudo é um corpo. Amém? Tudo é um corpo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O desejo pela obra tem que estar em nós. O texto crucial para isto é 1 Timóteo 3,1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O que é aspirar? Desejar. Então Deus está colocando aqui que para alguém ser chamado por Deus para a obra, a primeira coisa, vou falar de você, como se fosse você, na segunda pessoa. Para você ser chamado para a obra, você precisa ter o desejo de querer fazê-la. Se você não tiver o desejo de querer ser um pastor, você nunca será. Se você não tiver o desejo de ser um missionário, você nunca será. Se você não tiver o desejo de ser um diácono, você nunca será. Se você não tiver o desejo de cuidar das crianças na educação bíblica infantil, você nunca fará. Se você não tiver o desejo de fazer parte do ministério de louvor, ainda que você saiba cantar ou saiba tocar, você nunca será. Porque o desejo tem que estar em você. Aqui Paulo estava falando do ministério eclesiástico da igreja, do presbitério. Se alguém almeja o episcopado, quer ser pastor, quer ser um dirigente na igreja, quer ser um presbítero, ele diz, excelente obra você está desejando. Ora, mas se é Deus que me chama, independentemente se eu quero ou não, então por que Deus está dizendo que eu tenho que almejar e se eu almejar é uma coisa boa? Porque é isso que está na mente das pessoas. Há muitos jovens que estão simplesmente esperando Deus chamá-los, sem querer servir. Há um ditado popular que diz assim, muito ajuda quem não atrapalha, e só atrapalha quem não está disposto a fazer aquilo que precisa. Porque todo mundo que quer fazer alguma coisa, essa pessoa, ela própria se capacita a isto. Ela se dedica a isto. O presbitério da igreja também, Gabriéis, né? Gabriéis, são dois. O Gabriels, não sei qual que é o português aqui agora. Então, Deus, a primeira coisa que ele olha, antes de querer chamar alguém para a obra, é se essa pessoa está disposta a servir, se ela quer. Eu lembro de mim, alguns irmãos conhecem um pouco da minha história. Quando eu era membro de uma igreja lá em Belo Horizonte, eu via os obreiros, tudo de uniforme no salão ali, trabalhando. Estava eu e minha esposa, eu olhava para aquilo, lá no meu coração eu disse, eu quero isso aí. Eu não quero vir para a igreja e ficar sentado no banco. Eu quero atender, eu quero fazer parte daquilo ali. Imediatamente eu comecei a fazer parte, eu expressei para o pastor Luciano na época, o meu desejo. Imediatamente ele me colocou como candidato a obreiro, participar do curso ali de obreiro. E estava lá. Mas por que ele me chamou? Porque eu disse, eu quero. Ele olhou para mim e falou assim, Arlen, estou sentindo de Deus que é para você entrar no ministério. Eu falei assim, mas eu não quero. Só se Deus me obrigar. E se Deus obrigar, então não é de boa vontade. E o que a palavra diz?
Deus quer que sirvamos de boa vontade, como Ele quer. Então, se não houver a boa vontade em mim de servir, podem até me colocar para fazer, mas aí eu vou ser um obreiro negligente, desobediente, cheio de desculpa para não fazer. Ah, não deu, ah, não posso, estou cansado, tenho compromisso. Mas espera aí. A palavra de Deus nos ensina que quem se alista para essa guerra procura atender aquele que o arregimentou, aquele que o chamou. Então eu não posso ficar olhando para trás o que eu tenho que fazer, o compromisso que eu tenho, porque antes de qualquer compromisso que eu tenha, vamos dizer do tempo aqui presente, qualquer compromisso que eu tenha daqui para frente, são compromissos que vão vir depois deste que eu já fiz, de servir a Deus e me sacrificar para Ele. Então não existe daqui para frente, estou dando apenas como exemplo, o dia de hoje. Como se hoje eu estivesse sendo colocado por Deus para a obra. Então eu fui chamado para servir. Daqui para frente, surgiu um compromisso, vai dar lá domingo à noite. Não posso, domingo à noite eu já tenho compromisso. Não, mas daqui a 6 meses dá para você se programar. Não, eu já me programei. Domingo à noite eu estou no culto. Domingo à noite eu estou na casa do Senhor. Eu não tenho como colocar um compromisso em cima de outro que eu já tenho. Então eu já tenho um compromisso até o fim da minha vida. Até o fim da minha vida. Salvo uma viagem de descanso, trabalho. Tirando isso, eu não posso colocar um outro compromisso. Hoje é sábado. Tá, nessa data de hoje, por exemplo, aqui hoje, né? O encontro de jovens aqui é uma vez por mês. Uma vez por mês. Ok, então eu já sei que uma vez por mês, naquela data específica, que já é falado de antemão, eu tenho grupo de jovens. Aí chega no dia, 2 dias antes, não vai dar para eu ir não, porque eu tenho um compromisso. Mas peraí, mas você já não tem o compromisso do grupo de jovens uma vez por mês? Como que você colocou um outro compromisso em cima de um compromisso? Na verdade, você não priorizou aquilo que é de Deus para você. Entendeu isso aqui? A diferença? Eu já tenho compromisso. Você fala comigo, pastor, sexta-feira, falando da igreja para a cidade de Deus, sexta-feira é meu aniversário, queria tanto que se eu fosse lá em casa, eu falaria, posso até ir, depois das 9 da noite. Não, mas 9 da noite já acabou, então vou te mandar apenas meu abraço aqui pelo vídeo, do WhatsApp. Não vou poder estar lá, ou então eu vou mais cedo, antes do culto, porque no horário do culto eu não posso, porque eu já tenho compromisso. Quando você marca um compromisso com alguém, em algum lugar, você não coloca outro compromisso, coloca? Porque você assumiu o compromisso. Mas apenas com Deus os compromissos podem ser quebrados. É assim que as pessoas pensam. Apenas com Deus ela pode dar uma justificativa. Não foi porque eu não pude. Tá? Não pôde porque está doente, não pôde porque o carro quebrou, o ônibus não passou na hora, alguma coisa extraordinária aconteceu, aí Deus é que vai julgar. Concorda comigo? Quem vai julgar é Deus. Mas, no geral, as pessoas estão ali porque nunca almejaram servir a Deus, a não ser do jeito que quer. Então, antes de eu chamar alguém, Paulo diz para Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, se alguém almeja. Então, a primeira coisa que Deus espera é que você, principalmente você que é homem, é que você queira servi-lo. Que você tenha o coração a almejar servir a Deus. Se Ele vai te chamar ou não, é uma outra questão. Mas o que Deus espera é que Ele possa contar com você com um coração voluntário. Mas pouco se importa com isso. É uma tristeza, mas eu tenho que dizer. Muitos jovens não se importam se o trabalho é feito ou não. A verdade é esta. Muitos jovens não estão nem aí. Se vai ter pastor pregando, se não vai, se vai ter gente para poder fazer visita ou não vai, se tem gente para ir fazer um culto familiar ou não vai, se tem gente para evangelizar ou não vai. Os jovens de hoje, a maioria não se importa. Por quê? Porque estão envolvidos com aspirações ambiciosas. A nossa geração também está sendo envolvida, já há muito tempo, com uma mentalidade muito mundana. O jovem, desde a sua juventude, foi boa, né? O jovem, ele já cresce desde pequeno, com a mentalidade colocada pelos pais, que ele tem que ser alguma coisa na vida. Já viu essa expressão? Você tem que ser alguma coisa na vida, meu filho.
Ser cristão parece que não é ser alguma coisa na vida, né? Ser um pastor, ser um diácono, ser um missionário, parece que não é alguma coisa na vida, sendo que é uma das maiores honras que alguém pode receber, porque recebe de Deus. Pela nossa fé, recebe de Deus. Mas o que eles são treinados? Ou são educados? Para ter ambição de fazer faculdade, de comprar carro, comprar casa, você tem que ter dinheiro, você tem que ser bem sucedido. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas. Eu estou colocando aqui é que quando isso passa a ser o foco de um jovem, a obra de Deus passa a ser secundária. Ele não pensa em servir a Deus. Que tempo que ele vai ter? Ele pensa que não vai ter, né? Isso é massificado na mente da pessoa. Então, os jovens de hoje não se importam. A igreja está precisando de pastores. Ah, vou orar para Deus trazer. O jovem não se apresenta a Deus. Senhor, eis-me aqui. Foi isso que Isaías fez. Senhor, eis-me aqui. Elias fez. Senhor, eis-me aqui. Envia a mim. O Senhor pode contar comigo. Meu irmão, se você não disser para Deus que Deus pode contar com você, Deus vai contar com quem? Que pastores vai ter na igreja? Se Deus me leva amanhã, falando para apacentar, se Deus amanhã pede a minha alma, quem que vai ser o pastor junto com o pastor Marcos para olhar duas igrejas? Se o foco da sua vida são apenas suas ambições. Nós não fomos chamados para ter ambições nessa terra. Nós somos chamados para trabalhar pelo céu. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Diz a palavra de Deus. Acumule para vós outros tesouro do céu. É a palavra de Deus. É isso que tem que estar em você. O desejo de ser um pastor, de ser alguém que vai cuidar de um rebanho, que vai ajudar pessoas, que vai pregar a palavra, que vai corrigi-las, que vai doutriná-las, que vai trazê-las ali para caminhar com Cristo, vai chorar por elas, vai sofrer por elas. Isso tem que estar em você, jovem. Você é o futuro da igreja. Mas se você não tiver um coração para tirar os olhos das ambições deste mundo, a obra de Deus nunca vai ser importante para você. Você vai se contentar em ser apenas um membro e a obra do Senhor precisando. Por que Deus fala? A seara é grande. Aí Deus diz, mas os trabalhadores são poucos. Se Deus falasse isso na minha frente, aqui, com todo respeito e temor, eu ia questionar, Senhor, mas como que os trabalhadores podem ser poucos? Só no Brasil, estima-se 50 milhões de evangélicos. Como é que pode ser poucos trabalhadores, Senhor? São 50 milhões. É muita gente. Aí, você vai entendendo pela palavra que nem todos estão com o coração para servir e não querem fazer sacrifícios pessoais para atender o céu. Mas sacrificam o céu e as coisas do reino de Deus para satisfazerem os desejos e ambições pessoais. Inverteram os papéis. E a nossa geração passada era composta de homens. É só você ver assim. Como que o evangelho foi pregado? Nem estou falando dos apóstolos, porque aí é chover no molhado. Mas vamos falar do século 17, 16, 20 não, 19 para trás, até o século 15, por exemplo. Não tinha internet, não tinha rádio. Como que o evangelho expandia e a igreja crescia? Porque os jovens não tinham ambição pessoal, se não fosse primeiro saber se Deus quer usá-los na obra missionária, na obra ministerial. Enquanto eles não tivessem a certeza, eles não se envolviam com outras coisas. Mas haviam jovens sonhando com a obra, sonhando em servir a Deus, sonhando em abrir mão do mundo em favor do céu. Então esses homens começaram a ser o quê? Enviados. Mas como vamos enviar se não há quem queira ir? Como vamos abrir igrejas se não há quem queira aprender, buscar o desejo de ser um pastor? É por isso. Aí como essas pessoas não são qualificadas para a obra, o que as igrejas, muitas delas começaram a fazer? Colocar qualquer um como pastor. Por isso que abre muita igreja. Ó, fulano, você vai ser pastor, vem cá. Não pergunta se a pessoa quer. Não pergunta se ela tem o coração, não experimenta ela. Vai abrir na igreja.
Aí, meu filho, abrir igreja é a coisa mais fácil do mundo. Agora, ter os homens qualificados para ela, não. Então, João, em 1 João capítulo 2, versículo 14, a segunda parte diz assim: jovens, então é para você. Eu vos escrevi algo específico para os jovens, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vencido o maligno onde? Em tudo que Satanás tenta atrair você para o mundo, para que você não seja um soldado de Cristo. E o que Deus está precisando é de soldados. Homens para guerrear, homens para batalhar. Mulheres que vão apoiar os seus maridos, que são chamados, acompanhá-los, estarem com ele, não importa onde. Talvez uma moça nasceu num bercinho de ouro, tendo tudo do bom e do melhor, mas aí o marido tem uma vocação e é chamado e mostrou um coração para servir, é chamado por Deus para a obra. O que essa mulher tem que ser? A auxiliadora, disposta também a abrir mão do conforto e ir para os confins do mundo, se for necessário, e servir a Deus. Por que essa carta, esse trecho João escreveu para os jovens? Porque o jovem tem a força da juventude. Eu não faço muita coisa que você jovem tem condição de fazer, que exige o corpo e o físico para fazer. Quando eu era jovem, meus 23 anos, quando eu me converti, desde lá, eu sirvo a Deus todo dia. Em Belo Horizonte, subia aqueles morros da Pedreira Prado Lopes, Cachoeirinha, aquelas favelas, mas antes chamava favela, hoje é comunidade. Na minha época era favela. E subia morro, já contei isso aqui, trabalhava na cimenteira de 10 às 6 da manhã, 6 da manhã eu chegava em sábado em casa, eu tinha que estar em Belo Horizonte para o culto das 10 horas, que eu era o único obreiro que fazia culto, estava lá pregando. De domingo, tinha que estar lá 6h30 da manhã, e a noite de sábado para domingo, era a única noite que eu dormia em casa, quando eu era casado, e 7h30 eu tinha que estar na igreja. Acabava o culto 7h30, acabava às 9 horas, ajudava no culto ali das 10, almoçava, porque 2 horas não podia ir embora para casa, porque 2 horas tinha que reunir para evangelizar, fazer culto familiar. Quando voltávamos para a igreja, umas 5 horas da tarde, eu doido para poder vir embora, o pastor falava: não, você não vai embora, porque 6 horas tem reunião de obreiros. Eu já era obreiro nessa época, aí eu tinha que ficar até 9 horas da noite para pregar serviço às 10 aqui na Cauê. Às 10. Ou seja, o meu domingo inteiro na igreja servindo. Mas eu era jovem, tinha força, tinha juventude. Eu não sei se eu aguentaria ficar hoje fazendo tudo que eu fazia no passado. Por isso que o João fala: eu escrevo para vocês porque vocês são fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e vocês têm vencido o maligno. Vocês têm vencido o quê? O mundo que jaz no maligno. O mundo quer trazer vocês para eles, para vocês serem bem-sucedidos. Vocês vão ser bem-sucedidos no mundo, sendo bem-sucedidos com Cristo e atendendo ao chamado pastoral. Ou qualquer outra obra que a igreja identifique que você tem condição de fazer. Entende isso, irmãos? Estou acabando, tá? A hora ali está voando. Não querem ser chamados. Muitos parecem determinados a fugirem deste trabalho e deixar tudo para outros fazerem. A pessoa sempre acha que vai ter alguém que faça. Talvez não tenha. Mas poderia ter. Dificilmente vão perguntar para Deus qual parte o Senhor deseja que eles assumam ou desempenhem para Ele, porque pode não gostar da resposta. Aí o que a pessoa faz? Fica esperando. Não, se o pastor me chamar para a obra, então vai que não me chame. Então a pessoa nem ora a Deus. Ela torce para o pastor não chamar ela para a obra, porque ela não está ali para poder fazê-la. Eu tenho, em cada coisa dessa, cada tema desse, eu tenho muita coisa para falar. Eu estou andando um pouquinho rápido para respeitar o tempo, mas eu estou colocando aqui pontos que eu acho importante você ter um entendimento disso. Tá bom, irmãos? Então, dificilmente a pessoa vai perguntar para Deus: Senhor, aonde o Senhor quer me usar na obra? A pessoa já coloca para Deus o que ela quer. Até aí está certo. Mas ela nunca coloca no coração dela: eu quero ser, Senhor, um presbítero na igreja. Eu quero ser um diácono, eu quero ser um pregador da Tua palavra. Quero ser um missionário. Se o Senhor precisar de mim,
para a igreja me enviar para algum lugar, eu abro mão do meu trabalho, abro mão dos meus sonhos e vou te atender. Todos os homens de Deus no passado que foram chamados, eles tiveram que deixar trabalhos. Pedro deixou a rede e me siga. E junto com a rede deixou família. Assim como todos os outros. Todos os outros. Não querem ser chamados. Eles dizem, eu não faço a obra de Deus porque eu não fui chamado. Mas na verdade, eles não são dedicados a este trabalho, sejam eles chamados ou não. Porque independentemente se Deus vai chamar uma pessoa ou não, a dedicação em servir a Deus é essencial. Porque nós fomos chamados para servir. Eu não vou servir a Deus porque eu quero ser chamado para a obra. Eu vou servir a Deus porque é meu dever como cristão. E Ele vos escolheu para estar diante dele para o servir. Eu sirvo a Deus porque eu fui chamado para isto. É para isto. Então eu não vou usar desculpa. Eu não faço a obra porque eu não fui chamado. O pastor não me chamou ainda. Talvez o pastor não chamou porque você tem se mostrado repreensível, desinteressado, reprovado. Não demonstre que o coração está para atender a Deus. É claro que Deus não vai te colocar na obra. É evidente que não vai, pelos motivos que aqui eu já expliquei. Já vou terminar. Mas para ser chamado é preciso, primeiro, desejar servir. Já falei sobre isso. Você tem que desejar ser. Segundo, buscar qualificações e meios necessários para estarem aptos ao chamado. O fato de você se preparar indica que você foi chamado para a obra. O que precisa saber é onde irá servir a Deus na igreja. Vou te explicar isto aqui. Se uma pessoa ela quer ser um engenheiro civil, vou dar um exemplo aqui, igual meu filho, engenheiro civil. Ou você na sua profissão. É que é um exemplo que veio aqui à mente. A primeira coisa que ele tinha que ter antes de se tornar é o desejo de ser um. Correto? Eu quero ser um engenheiro. Perfeito. Você não vai ser um engenheiro só porque você tem no seu coração o desejo, vai? Você não vai ser um engenheiro esperando que alguém te chame, eu vou chamar você porque a partir de hoje você é meu engenheiro. É assim? A obra também não. Para ser um engenheiro, ou para exercer o trabalho, você tem que estudar, se qualificar, aprender, conhecer o que os outros já conhecem, observar. Você já está pronto para ser um engenheiro, para exercer o trabalho? Sim ou não? Não, porque alguém precisa te contratar. Mas só vai contratar você sabendo que você estudou, não que você sonhou em ser. Eu sonhava em ser engenheiro, então eu estou aqui para construir sua casa. É assim? Eu estou aqui para projetar a sua casa? Não é assim. Olha, eu sou engenheiro. Quando eu falo eu sou engenheiro, é porque ela formou. A mesma coisa é a obra do Senhor. Se você quer ser um pastor, você tem que estudar. Você tem que estudar o quê? Teologia? Não. Teologia é um agregado. Você tem que estudar a palavra. Você tem que trabalhar pela obra. Tem que ter um coração voluntário. Tem que aprender pelo exemplo do pastor, se é que o pastor da igreja tem exemplo para dar. Aprender pelo exemplo. Aprender a amar, a se dedicar. Aprender a lidar com pessoas. Aprender como aplicar a palavra. Enquanto uma pessoa não se qualificar, vai ser apenas um sonhador, mas nunca vai se tornar realidade o que ela almeja. Porque ela espera apenas um chamado de Deus. E não é assim que Deus trabalha. Meu próximo ponto, daqui a pouquinho. Muitos estão esperando, aliás, agora, um chamado milagroso. Muitos estão esperando por uma chamada milagrosa. E isso é um erro. Deus não chama homens de nenhuma maneira milagrosa. Porque é isso que pessoas ficam na igreja esperando. Eu estou aqui, sabe? Talvez no coração dela, ela até queira. Mas está esperando Deus fazer alguma coisa através do pastor. Não, o pastor vai me vir aqui, Deus vai tocar no coração do pastor e o pastor vai me chamar. Mas como que Deus vai tocar no meu coração para eu chamar alguém para o ministério pastoral ou para o diaconato? Se ele mesmo fala que enganoso é o coração do homem
mais do que todas as coisas. Então, ninguém é chamado para o ministério. Um jovem não é chamado para ser pastor, ou para ser diácono, ou para trabalhar numa escolinha educando criança, ou qualquer atividade da igreja, mas quero destacar aqui o ministério. Nenhum jovem é chamado para ser pastor, porque o pastor sentiu no coração. Isso, quem usa isso, coloca em risco a sua igreja. Porque o coração do homem engana. O que Deus mandou olhar? O fruto da pessoa. O trabalho dela. Deus mandou primeiro experimentá-la. Eu coloco pessoas para poder orar, vejo como que ora. Eu coloco pessoas para poder pregar, vejo como que prega. Eu coloco pessoas para poder atender pessoas da igreja, eu fico observando de longe como que está atendendo. Chega um jovem, ou chega uma mulher, ou chega um idoso, não importa. Se a pessoa está ali preocupada com a alma, quem almeja ser um pastor, almeja servir, excelente obra almeja. O que ela começa a fazer? Fazer. Ser pastor não é pregar. Pregar faz parte do ofício. Ser pastor é cuidar. Ser pastor é vigiar o rebanho para Deus, advertindo sobre perigos, aconselhando. O trabalho aqui, pregar, é o trabalho mais fácil. Cuidar do rebanho é o mais difícil. Então eu observo se aquele jovem, quando fala assim, olha, quando eu falo assim, gente, tem um irmão novo aqui na igreja, saúde o irmão, deu as boas-vindas para ele, acaba o culto, eu estou aqui abraçando a criança, eu fico observando aquele jovem. Se alguém está indo lá, e quem está indo? Eu fico observando. E eu rio, divirto aqui com as crianças, tudo, meu olhar está assim, ó. Eu vejo qual membro da igreja fica na sua, como se não tivesse nenhuma responsabilidade com a nova alma que Deus traz para a igreja. De fato, talvez até não tenha mesmo, porque não tem o coração para ganhá-la. Eu fico aqui aflito, que acaba o culto. Às vezes eu me distraio, eu pergunto à minha esposa, ou eu pergunto para a irmã Janaína, que é a esposa do pastor Marcos, olha, alguém atendeu fulano? Alguém atendeu aquela família? Alguém conversou com eles? Para quê? Porque a pessoa primeiro tem que mostrar o desejo. Então nenhum pastor deveria colocar alguém. Não tem nem ordem para isso, bíblica. Não tem nem preceito bíblico para isso. Porque ele sentiu no coração. Porque enganou o coração do homem. Mas uma pessoa na igreja está esperando Deus agir assim. Ah, se Deus tocar no coração do pastor, ele vai me chamar. Não. É se você se mostrar apto na obra. Não. É se você se mostrar que tem o desejo para fazer. Aí eu vou te observar como pastor. Ou o líder daquele departamento vai te observar. Aí nós vamos te experimentar e você nem vai estar sabendo que está sendo experimentado. Aí quando nós vemos que você está buscando conhecimento, participa dos cultos, sabe, compartilha as mensagens da igreja, você está querendo ganhar alma, você quer servir, opa, peraí, esse é trabalhador. Aí a sua obra é que chama a minha atenção e não meu coração. Porque pelo meu coração eu colocaria todo o homem no ministério, porque eu quero abrir igreja, que eu quero ganhar almas. Mas não é assim. O coração engana. Então tem pessoas que ficam esperando algo milagroso. Você tem que se preparar para isso. Buscar conhecimento para isso. Aprender sobre a verdadeira doutrina de Cristo para levar o homem à salvação. Chega a pessoa na igreja, isso é o melhor exemplo. Chega a pessoa na igreja, aquela alma, você colocar, é sua. Porque é assim que a gente fazia quando era obreiro. Chegava uma alma na igreja, na verdade não, a gente fazia isso, era os evangelistas da rua. Já contei isso. Já vou terminar. Estou terminando, até faz tempo, né? Chegava na igreja, no evangelismo da rua, eu e os obreiros, a gente disputava almas para a gente evangelizar. Eu era mais altão, né? Eu já andava assim, ó. Na frente deles. Eu quero só, gente. Eu mirava um ali. Qual que é o seu nome, filho? De boné? Como? Pedro. Mais um Pedro? Glória a Deus. Já é o terceiro, amém? Olha, já é o quarto. Porque tem o Pedrinho, tem o Pedrão, tem o Pedro de São José da Lapa, mais um Pedro. Deus seja louvado. Estou precisando de Pedro. Aí eu olhava o Pedro, não sabia o nome dele, Deus obreiro. Olha só, aquele de boné é meu. Aí tem o Gabriel e o pastor Marcos. Eu olhava só, o de boné é meu. Os outros dois você disputam aí. Eu já nem enxergava mais os dois. Eu já ia direto do Pedro. Por quê? Eu queria ganhar aquela alma para Cristo. Eu queria evangelizá-lo. Assim tem que ser na igreja. Assim tem que ser na sua casa. Mire, alguém deseja aquela alma. Isso é o quê? Você mostrando para Deus um despertar
para ser um pastor porque você tem o desejo de cuidar, de ganhar alma, embora isso não tenha a ver apenas com a condição de ser pastor. Eu estou falando de questão de ministério. O pastor, ele visa ganhar alma. Está compreendendo? Um chamado milagroso. Muitos estão esperando por uma chamada milagrosa. Ah, já falei sobre isso. É porque eu repeti aqui o slide. Então deixa eu ler aqui. Deus, eu sei o que foi, eu não mudei não. Tem uma parte aqui, presta atenção. Deus não chama homens de nenhuma maneira milagrosa. Outros esperam um sentimento, acabei falando, do coração. Jeremias disse, 17:9, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Por último, o dedo da providência de Deus indica o caminho. E a aptidão que ele lhe dá indica o trabalho que você deve fazer. Porém, todos possuem um lugar no corpo, mas não o mesmo lugar. Deus, por sua providência, ele vai apontar o caminho que ele deseja para você. Mas quando você for fazer o trabalho, é você que tem que indicar o que o seu coração está aberto para fazer. Qual é o caminho que Deus indica? O caminho de servi-lo. Qual é a aptidão? Aquilo que você vai começar a fazer e mostrar para Deus. Agora, o que tem acontecido é que todo jovem, ou a maioria dos jovens, só quer fazer parte do ministério de louvor. O ministério de louvor é uma parte do corpo. Nem todos vão fazer parte. Assim como nem todos vão ser pastores, nem todos serão diáconos, mas todos têm um papel a cumprir na igreja. Ou seja, a igreja não é formada por membro inativo. O corpo de Cristo, cada um possui o seu lugar, irmãos. Então Deus, por sua providência, vai mostrar o caminho. Mas quem vai dar a dica do trabalho é você. Por isso Paulo disse, quem deseja o episcopado. Deus aponta o caminho. É uma obra excelente. Que bom que você quer fazê-la. E eu espero, meus irmãos, que tal desejo esteja no coração de vocês. Eu vou ler o último texto, Romanos 12, 1-4. Eu disse, eu tenho muita coisa para falar sobre cada ponto, mas por causa do horário, tá? Romanos 12, versículos 1-4. Deus fala com você. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conforme com este século, mas transforme a sua mente pela renovação, se transforme pela renovação da sua mente, para que você experimente, para que você saiba qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E por último, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Eu vou deixar essa palavra aqui para você. E Charles Finney, um pregador de Deus reformado, diz assim, que os jovens, principalmente os homens, se preparem para o ministério eclesiástico, que cheguem ao espírito de seu mestre Jesus e corram para a linha de batalha. É isso que Deus espera de cada um de nós. Que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que nós tenhamos as mesmas prioridades que houve em Cristo. E que nós corramos para a linha de batalha, como Cristo também correu, para atender aquele que nos arregimentou. Jovens, se lancem na obra de Deus. Jovens, a palavra diz, não se conforme com este século, renova sua mente, passa a entender
os propósitos que Deus tem com você. Você vai ser o futuro pastor da igreja, o futuro diácono da igreja, o futuro ministro de louvor da igreja. Agora, não escolha local de trabalho. Mais importante do que ter quem cante é ter quem pregue, é ter quem pastoreie, é ter quem esteja disposto a deixar a vida e se lançar aos cuidados de Deus e da igreja para poder ser enviados aonde a igreja puder enviar, para poder começar uma obra, para poder ganhar almas, anunciar o evangelho. Que esse desejo esteja em seu coração. E você, mulher, você moça, casada, solteira, postulante ao casamento, que você tenha o mesmo coração de servir a Deus. Se Deus chamar o seu futuro marido, que você seja o auxílio. Mulher de oração, mulher temente, mulher virtuosa, mulher que também maneja bem a palavra de Deus, mulher que esteja pronta para atender a igreja, para ajudar, para auxiliar. É o que Deus espera de cada um de nós, de cada um de vocês. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra para você e que Deus te abençoe no nome do Senhor. Como eu disse, o horário voou mesmo, eu já falo muito, mas acredito que as poucas coisas que aqui falei serão suficientes para ajudar você, a partir de hoje, a colocar a obra de Deus do seu reino na frente dos seus olhos e você se apresentar a Deus como obreiro aprovado. Amém? Diga graças a Deus. Eu passo para o pastor Marcos, em nome de Jesus. Só abaixar aqui que é um patamar acima aqui, amém, irmãos? Irmãos, nós vamos encerrar nosso culto. Eu gostaria de dar um breve testemunho em cima do que foi ministrado, hoje de 2 a 3 minutos, enquanto o Ministério de Louvor se prepara aqui. Mas antes, estamos recebendo aqui hoje, pela graça do Senhor, o Pedro, como já foi mencionado. Obrigado. A Ana Clara está cultuando a Deus conosco aqui hoje. O Vitor aqui, que também está cultuando ao Senhor conosco hoje. Carlos está ali no fundo. E a Jennifer. Vamos saudá-los? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer receber todos vocês. Deus seja louvado por todos vocês. Ao final do culto vamos estar saudando eles, como aprendemos aqui agora. Não é possível que nós vamos deixar de saudar eles. Amém? Como eu estava dizendo, é um breve testemunho. Já faz uns 10 anos que sirvo ao Senhor, aproximadamente. E desses 10 anos, se você me perguntar se eu tenho um arrependimento, eu tenho um único arrependimento, de não colocar a minha vida para servir a Deus antes. Dentro do que foi ministrado aqui, eu me lembro que assim que eu comecei a caminhar com Deus, com 17 para 18 anos, eu decidi, eu lembro que foi aqui nesse exato momento, nesse exato lugar, na verdade, eu chamei o pastor Arley e disse: eu quero fazer a obra de Deus como o Senhor faz. Eu não sei se o senhor está lembrado. Aí ele me disse assim: amém, irmão, mas não é como você está esperando não, viu? Basicamente ele falou assim: é porrada mesmo. Você fica esperto. Mas enfim, desde lá eu abri mão de muita coisa. E tudo que eu vou falar aqui é para a glória de Deus. Abri mão de trabalho, de profissões que eu almejava, de sonhos que eu tinha. Abri mão de momentos com a minha esposa. Teve tempos que eu estudava, trabalhava, e o único tempo que eu tinha para mim poder ter momento com ela mesmo, nós nos dedicávamos junto à obra de Deus. Eu nem via ela, era só bom dia e boa noite. Mesmo assim, quando ela acordava para dar boa noite. Abri mão de momentos com família. Mas hoje, irmãos, eu olho para o meu passado e em todas as áreas, falo para a glória de Deus, todas as áreas da minha vida, Deus me abençoou. Meu casamento, isso eu falo aqui, é da opinião de minha esposa também, porque nós já conversamos sobre isso. Nós vivemos dias que nós nunca vivíamos antes do nosso casamento. Nosso casamento hoje é extremamente abençoado. Quando eu
estudava, tinha muitos convites que eu recebia dos jovens ali comigo, que estudavam junto comigo, para estar em eventos, para estar em churrascos, e eu não ia basicamente nenhum, porque o tempo que eu tinha, eu estava servindo a Deus. Eu ouvia da boca deles que eu era antissocial, que eu era uma pessoa esquisita, mas eu não me importava com isso, porque eu estava firme no meu propósito em servir a Deus. Hoje eu vejo eles, e para a glória de Deus, eles me pedem conselhos sobre a palavra de Deus. O trabalho não é um trabalho que eu sonhava, é verdade, mas eu tenho paz no meu trabalho. Eu sou extremamente grato a Deus por o que Deus tem feito lá no meu trabalho. Então, assim, em todas as áreas da minha vida, Deus me abençoou extremamente. Eu olho para a minha vida hoje e a única coisa que eu consigo falar para Deus, eu não mereço tudo isso que eu vivo. Sim, não tenho carros, não tenho riquezas, mas a maior riqueza que eu encontrei foi em Cristo. Nada mais pode trocar isso na minha vida. Então, por que eu estou dando esse testemunho? Você que é jovem e que ouviu essa palavra, eu falo para você que vale a pena. Não é apenas só por o que está por vir no reino de Deus. Aqui, Deus mostra que vale a pena. E nenhuma escolha que eu fiz em favor de Deus, Ele deixou de me honrar. Isso pode acontecer na sua vida. Deus te abençoar aonde quer que você vá, em todas as áreas da sua vida, porque você decidiu entregar a vida para Cristo. E se você tiver que abrir mão de algo por causa dele, tenha certeza que o que você abriu mão, ele vai te abençoar ainda mais. Pode não ser como você esperava, mas Deus tem algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vale a pena sim servir ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé e vamos adorar ao Senhor.